Glória a Deus. Quantos estão felizes aqui nessa noite, irmãos? Amém? Então quero ver que ao decorrer da mensagem você está com essa mesma alegria também, tá bom? Porque o negócio vai estreitar nessa noite para nós. Amém? Ó, já o amém já ficou mais fraco. Amém? Abra sua Bíblia aí em Lucas. É um texto bem conhecido. Eu não quero passar das 10 horas da noite nesse momento. Vai ser coisa rápida. Mas eu quero levar uma reflexão. Quem aqui já nasceu de novo? Então essa mensagem é para nós, tá? Não é para o irmão que faltou hoje não. O irmão que faltou vai pegar depois. Então é para você que está aqui essa mensagem. Não fica lembrando do irmão que não veio hoje. Eita, o Francisco podia estar aqui nessa noite. Ou está aqui, tá bom, o Ruberval podia estar aqui hoje, gente, né? Essa mensagem é para nós. Lucas 9:62 é um texto bem conhecido dos irmãos. E nessa noite missionária, a gente tem que falar de algo que vai mexer com a gente, porque isso aqui é bom demais, né? Som, a música aqui é top demais. Ar-condicionado, mas nós não podemos ficar acomodados com isso. Nós não podemos. O pastor Milton, ele foi lá na igreja esse ano, não foi? Não, ano passado. E ele falou que crente tem que sair, né, desse contexto quatro paredes, porque a igreja não é isso aqui, tá, irmão? Isso aqui vai acabar. Igreja somos nós somos templo ambulante do Senhor, tá? Então nós temos que entender isso. Então se você já fez a sua decisão ao lado de Cristo, você é uma nova pessoa, uma nova criatura, e agora você colocou a mão no arado. Todo aquele que se converte, no dia da sua convenção, ele coloca a mão no arado e acabou para ele. Acabou o Brasil. É faca na caveira, é tropa de elite, tá? Então nessa noite vamos falar sobre isso, sobre algumas características que a pessoa que coloca a mão no arado, ela precisa ter. Lucas 9:62 diz assim a palavra do Senhor: respondeu Jesus: ninguém que põe a mão no arado e olha é apto para o reino. Espírito Santo, amigo, eu peço que nessa noite traz luz aos quartos escuros do nosso coração. É algo simples, mas você é simples também, e que essa simplicidade toque o nosso coração nessa noite. Nós queremos viver o que está em Tiago 1:22, não ser somente ouvinte da tua palavra, mas ao ouvir a tua palavra, sair daqui e praticar de uma forma intensa, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Então vamos entender o que é o arado, né? Naquela época não tinha trator igual hoje, aqueles trator chique, mas tinha o arado, que era um equipamento que as pessoas aravam a terra. Então elas tinham que pegar aquela máquina de um lado do outro, olhar fixo numa direção e ir. Qualquer vacilo daquela pessoa, o arado saía da direção e bagunçava tudo. Então trazendo nessa noite para a nossa realidade como igreja do Senhor, hoje nós estamos vivendo um tempo de muita meninice dentro das nossas igrejas. Pessoas, porque por qualquer motivo, eu não vou mais, eu desviei agora, eu estou desviado, acabou. Por qualquer situação, se afasta. E pessoas que já viveram experiências poderosas com o Senhor, pessoas que já discipularam, pessoas que foram para o encontro com Deus, para fazer, para ajudar, para fazer de novo, para fazer de novo, para fazer de novo, e de repente, cadê essa pessoa? Eu tenho uma explicação para isso. Esse nunca teve uma experiência com Jesus de verdade. Porque aquele que tem uma experiência com Jesus, aquele que coloca a mão no arado de verdade, ele nunca mais é o mesmo, querido. Todas as vezes que nós nos encontramos com Jesus, a nossa vida é transformada e mudada. Então chegou um tempo de um crescimento espiritual, de uma maturidade. Chega de blá blá blá, é hora de atitude, de verdade. Jesus está voltando, está perto. Cadê seus frutos? Se Jesus voltar agora e perguntar para você: mostre-me as tuas mãos, o que você tem para Jesus?
Se eu te fazer uma pergunta, não precisa responder não, tá? Tá filmando, tá em rede, né? Tudo aí. Fica só para você. Quem você já ganhou para Cristo esse ano? Aí, não, mas eu ganhei, está lá na Assembleia de Deus. Não, eu quero saber se está aqui. Que você cuidou, você discipulou, cadê? Porque a gente fala da obra missionária, nós sabemos que tem os missionários que vão para a África, que vão para esse lugar tudinho, que eu vivi isso. Mas todos nós somos um missionário dentro do nosso contexto de igreja. No seu trabalho você precisa ser um missionário disfarçado de advogado, tá? Um médico lá disfarçado de médico, mas você é um missionário. Então quem você ganhou para Cristo de janeiro para cá? Você conseguiu levar alguém para a sua célula? Se não, está na hora de rever o seu evangelho. Está na hora de se voltar para o Senhor e perguntar: o que tem acontecido comigo? Se eu não tenho visto, é porque eu não tenho feito aquilo que é para fazer. Então nessa noite eu quero levar você a entender em Deus, querido, que não adianta somente sentar nesses bancos ou participar de uma célula. Vai muito mais, querido. A vida da igreja, ela precisa ser em gerar filhos para Deus e discipular. Não adianta só ganhar, porque as pessoas estão sedentas por Cristo, mas tem que cuidar, acompanhar o crescimento. Chegou um tempo na minha vida que eu falei assim: meu Deus, eu ganho tantas pessoas, mas cadê essas pessoas? Porque nós temos o hábito só de falar assim: eu ganhei fulano para Jesus, mas você não consolida a vida daquela pessoa. Está com ela, discipulando ela, tirando um tempo. Não é gastar, é ganhar tempo. Porque lá na frente você vai falar assim: eu treinei aquele pastor lá, ó. Eu que treinei aquele missionário. Você faz parte dessa grande comissão, querido. Jesus conta conosco. Jesus conta conosco. Então não fica só vindo domingo após domingo. Comece a fazer a sua parte dentro do reino de Deus, porque você já colocou a mão no arado. Olhe para Cristo, olhe para aquilo que Cristo tem feito na sua vida, olhe para aquilo que Cristo tem feito na sua família, querido. Nós temos um mal, um defeito muito grande: a murmuração. E a murmuração, quando você murmura, você está falando: eu não creio que Deus faz bem feito, eu sei fazer melhor do que Deus. Então vamos nos voltar para Deus nessa noite, de verdade, irmãos, de verdade. Vamos gastar os nossos dias vivendo e fazendo a obra de Deus. O que eu faço hoje na obra, querido, eu fazia antes de ir para a obra de forma integral, porque eu entendia que o meu movimento, ele é redentivo. O movimento da igreja é redentivo, ele precisa acontecer e gerar filhos para Deus. Amém? Eu não ia falar sobre isso não, mas o Espírito Santo me trouxe isso nessa hora para compartilhar com você, tá bom? E uma coisa eu quero falar para você: tudo que você está fazendo dentro do reino de Deus não é em vão, tá? Não é em vão. Apocalipse 2:10: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Querido, nós vamos viver coisas poderosas no novo céu e na nova terra. Mas para isso, comece treinando agora. Comece vivendo isso agora, tá? Então nessa noite eu quero conversar com você. Vamos ver algumas características de quem já colocou a mão no arado, tá? A primeira característica de quem já colocou a mão no arado: ela não tem mais vida própria. Abra sua Bíblia em Gálatas 2:20. Quem encontrou vai dando um amém. Opa, um amém já foi. 2, 3, estou ouvindo pouco ainda, tem mais gente. Gálatas 2:20. Aquele que tem posto a mão no arado não tem mais vontade própria. Sabe por que nós não temos mais vontade própria? Está aqui em Gálatas 2:20. Diz assim: fui crucificado com, assim já não sou eu quem vive, mas, e a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou.
Querido, então a partir de agora, você que já colocou a mão no arado, você não faz mais a sua vontade. Acabou os seus achismos, os seus pensamentos, as suas ideologias. Agora eu tenho a mente de Cristo, eu preciso funcionar com a mente de Cristo. João 5,19, Jesus fala: eu não faço nada a partir de mim, mas eu vejo o Pai fazendo e vou repetindo. Os teus movimentos precisam repetir o caráter de Jesus Cristo. As tuas atitudes precisam demonstrar Jesus Cristo. Você não tem mais, a minha opinião acabou, é o que a Bíblia diz, eu tenho que viver, querido. Acaba com esse negócio, a minha visão, a minha cosmovisão, é a visão bíblica que nós temos que começar a viver intensamente. Nós não temos mais, a minha vontade é assim, pastor, se não for assim eu não quero. O que a Bíblia diz sobre isso? Aquele que tem posto a mão no arado, ele olha para a palavra de Deus, querido. Ele se movimenta pela palavra de Deus. Ele se movimenta como a Bíblia está orientando. Não é o que a faculdade está te ensinando, é o que a palavra diz, é o que a palavra orienta. Se está fora da palavra, sai, meu irmão, vai-te embora, que é laço. Você que está fazendo faculdade, guarde os seus ouvidos e a sua mente, tá? Estude, aprenda, mas isso aqui precisa ser a tua base. Isso aqui precisa ser a tua base. Isso aqui precisa ser aquilo que vai te guiar todo o tempo, toda hora, porque eu não vivo mais em mim, é Cristo quem vive. E aí é por isso que no meu dia, quando amanhece, eu tenho que perguntar: Cristo, como é que você quer hoje? Como eu devo me comportar hoje, Jesus? Como eu devo agir hoje, Jesus? Com esse comportamento, querido, nós vamos parar de dar trabalho para a nossa liderança. Quando nós olhamos para Cristo, quando nós nos movimentamos a partir de Cristo, as nossas emoções vão ser curadas, o nosso caráter vai ser restaurado, a nossa mente, ela vai ser transformada, porque eu não me movimento pelaquilo que eu estou vendo, mas eu me movimento pela voz do Senhor. E preste atenção, ouvir Deus, irmãos, é proteção, tá? A igreja, que não é isso aqui, que é eu, é você, precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Mas não é de 3 em 3 dias que eu vou para o meu quarto de escuta, é todos os dias. Todos os dias eu preciso ouvir a voz daquele que me criou. Todos os dias eu preciso me movimentar a partir da voz do Senhor. Se você não tem feito isso, querido, é por isso que você está dando trabalho no seu trabalho, porque é feio um crente dar trabalho no trabalho, é horrível. Nós, discípulos de Jesus, temos que ser exemplo em qualquer lugar. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, nós vamos poder discernir todas as situações, mas ninguém vai nos discernir. Você tem a resposta, tá? Você que é igreja, tem a resposta para a política, você tem a resposta para a sociedade, é a igreja que tem a resposta. A vacina, tá aí, Deus deu a inteligência, mas se o Senhor não guardar, não adianta de nada. Quem guarda é o Senhor, quem nos protege é o Senhor. Vamos lá dar o braço, sim, porque o Senhor deu a inteligência, mas confie no Senhor de todo o teu coração, querido. Confie no Senhor de todo o teu coração, que é Ele que vai curar a tua alma, é Ele que vai curar a tua mente. Não é vacina nenhuma, é o próprio Deus. E isso é no relacionamento todos os dias com Ele. Quem está entendendo isso aqui nessa noite? Outra coisa que o Senhor compartilhou comigo, que aquele que tem posto a mão no arado precisa confiar. Abra sua Bíblia lá em Gênesis 12. Amém? Diz assim, Gênesis 12, 1. Então o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Nesse texto, Deus deu algum mapa para Abrão, gente? Olha, vai aqui, segue aqui, ó. Vai aqui, ó, vai seguindo, vai seguindo. Sabe o que eu vejo nesse texto?
intimidade com o Senhor. O Senhor não falou para onde que ele ia, eu vou te mostrar. Sabe qual é a nossa maior dificuldade como igreja do Senhor? É não confiar no Senhor. Nós temos dificuldade de confiar no Senhor. A gente até ensina para as pessoas sobre confiança, mas na verdade nós não confiamos no Senhor pelas nossas atitudes. Quantas vezes a gente fala assim: Senhor, eu te entrego, e o Senhor puxando, nós segurando aqui: Senhor, eu te entrego, Senhor, eu te entrego. Sabe por que é uma das características dessa dificuldade de confiar em Deus? É várias coisas, mas eu quero falar uma hoje específica. Toda pessoa que teve uma figura errada do seu pai aqui na terra, do seu pai, tem uma imagem errada de Deus também. Quem sabe seu pai falava assim: ó filho, eu vou te levar lá no parque, tu está até hoje esperando ir para o parque hoje. Meu filho, ó, eu vou comprar aquela bicicleta. Tem alguém esperando uma bicicleta até hoje aqui? Tem alguém esperando um parque até hoje aqui? E aí na sua mente o quê? Como é que eu vou confiar em Deus? Então quem é pai aqui? Pai, quem é pai? Pai, deixa eu te falar um negócio. A responsabilidade que você tem de mostrar para o seu filho quem é Deus é muito grande. Aquilo que ele vai ver na sua vida, ele vai entender que Deus é. Então por isso que nessa noite, pai que está aqui, comece a treinar o seu filho a confiar em Deus a partir da sua vida. Se você falar algo, segure a sua fala. Quantos filhos falam assim: ah, o pai falou, vai não, menina ali, ele falou faz tempo que ia levar a gente lá para tomar um sorvete aí num burger, não sei o que, Cairus, nada. Quando você fala, o menino já até olha assim: olha aí, mãe. E você acha que você está gerando algo bom da parte de Deus na vida do seu filho? Você pode perceber que a imagem do pai ela é muito importante e séria. O filho, quando veste a roupa, né, bonita assim, vai para a mãe e fala assim: oi mãe, olha como eu estou vestido da mãe. Minha filha, está bonito. Mas quando vai para o pai, não é outra coisa? Olha aí pai, como é que eu estou? Meu filho, está bonito. O pai falou que eu estou bonito, o pai, aí ó, o pai. Então a imagem de Deus, pai, você está passando para o seu filho a imagem de Deus. Então comece a olhar e se relacionar com Deus de uma forma poderosa. Comece a confiar, para que seu filho confie em você e depois em Deus. Quantos irmãos têm promessa de Deus, palavra específica de Deus, mas fica naquela: será se vai acontecer? Ah não, isso aí não é para mim não, isso aí não vai acontecer não. Quantos pastores tem aqui no nosso meio, eu creio, missionários, pessoas que são vocacionadas, mas será que vai? Isso é para o pastor Milton 1 e Milton 2, é tanto Milton aqui, né? É para eles. Querido, deixa eu falar, da minha casa, eu era um improvável. Sabe aquele menino que fala assim: esse daí, isso aí não vai dar nada não, menino. Mas o Senhor me tirou do meio das malhadas e transformou a minha vida. Então eu quero te falar que o mesmo Deus que fez e tem feito uma obra na minha vida, Ele vai fazer na sua vida também. Aos 7, 8 anos, o Senhor falou comigo que eu ia, 10 anos, eu ia viver de forma integral no ministério. Eu tinha 10 anos. 10 anos. Hoje eu estou com 20 e algumas coisas, mas eu tinha 10 anos naquela época. Como que isso acontecer? E parece que as coisas vão acontecendo e parece que vai te distanciando dessa situação, distanciando. Mas eu quero te falar: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa daquilo que prometeu. Deus vai fazer algo poderoso em você, meu irmão. Mas vou não. Eu vejo a luta do pastor, de missionário. Eu quero viver assim não. Deus está chamando, Ele vai pagar a conta. E eu vou te contar uma experiência. Nas mínimas coisas Deus faz. Fui para Mosqueiro ontem. Mosqueiro, todo chique. Comprei um óculos caríssimo de R$20 e coloquei assim no rosto. Falei: é hoje, né? Eu vou.
eu vou luxar aqui. Deus falou que eu posso vir, então eu vou. Tiramos foto, todo romântico, eu mais Amanda lá e tal. E aí tinha uns irmãos com a gente lá. E nós só em oração, Senhor, providencia, Senhor. E a gente comeu muito, não foi pouco, né? Não por mim, porque tinha mais gente lá, né? Tinha muita gente lá. Então, comeram muito lá. Irmãos, aí o irmão falou assim: eu vou abençoar. Beleza, glória a Deus, aleluia, Senhor. Só que quando o irmão foi pagar, o dono do restaurante não aceitou o dinheiro. E a gente gastou muito naquele lugar. Sabe o que eu vejo isso? Providência de Deus. Eu for contar para vocês aqui providência de Deus, eu tenho várias coisas para contar. Mas sabe por que eu me movimento assim, meio assim, parece que eu sou meio doido? Eu vou, o Senhor está falando, eu vou. Porque eu tenho a voz do Senhor. Eu tenho a promessa do Senhor, eu tenho a mão do Senhor sobre a minha vida. Se Ele falou, pode esperar. Quantos aqui tem vocacionado para a obra missionária aqui, de ir para outros países aí? Tem alguém aqui? Olha, aqui tem um irmão. Você sente aquele chamado para ser pastor mesmo de igreja? Tem alguém aqui? Eita, vai levantar, Senhor, esse povo, por favor, tá? E outra coisa, aquilo que Deus falou contigo vai passar 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. Mas sabe por que precisa acontecer esse tempo? Porque Ele está forjando o seu caráter. Sabe por que demorou tanto tempo para acontecer questão de ser consagrada a pastor? Eu nem queria, mas o Senhor queria, já desde o início, quis isso para a minha vida. Mas sabe o que aconteceu esse tempo? Eu estava sendo curado. Porque para estar à frente de um povo, para estar liderando, você precisa entrar num processo de cura, porque senão você vai adoecer outras pessoas. Então você que está aqui nesse lugar, se você tem chamado, se submeta à autoridade dessa igreja. Se você tem chamado missionário, o que for missionário, eu quero te falar que a base missionária não é a Jocum, não é outras bases. A base missionária é a igreja que envia, tá? É a igreja. Não é na sua casa, você faz um dia o culto lá, eu vou enviar os meus parentes. Não, é a igreja. A igreja é como fosse o selo do Inmetro. Ela, essa pode mandar, porque isso aqui vai dar fruto lá, e fruto que vai permanecer. Então você que está aqui, se submeta à autoridade da sua igreja. Uma coisa que me leva a ser próximo em todos os sentidos é me submeter à autoridade daquilo que está sobre a minha vida. Mesmo muitas vezes não concordando, mas eu falo assim: eu estou aqui e eu vou viver isso intensamente. Sabe por quê? Porque é bênção. Eu vivi essa experiência de submeter a autoridade intensamente. Eu lembro que nos últimos dias do pastor Hermínio, ele disse assim: Rumenig, eu que ia dormir com ele, eu que ia para o hospital, passar a noite, deixava a Amanda, e aí, vamos combinar, o pastor quer que eu vá? Então a gente entrou nesse acordo, ele ligar para a Amanda: minha filha, tá achando ruim que o Rumenig está vindo? Não, pastor. E aí eu fiquei nesse processo de dormir com o pastor, ajudar ele. E eu lembro que um dia ele falou assim, ele pegou na minha mãe e falou assim: Rumenig, fica comigo, até Jesus decidir o que vai fazer comigo. E sabe o que eu vivi isso intensamente? Não fiquei lá a noite toda do velório, todo mundo foi embora, ficou eu e a Amanda e alguns irmãos, e eu levei o caixão do pastor até o final. Fui fiel até o final. Você que está aqui, liderado, líder, seja fiel à sua liderança. Isso é bênção, isso é prosperidade. Não estou falando de prosperidade financeira, é espiritual. E aí você vai poder falar com autoridade para outras pessoas sobre se submeter à autoridade. Então é isso que eu quero que você entenda hoje. Confie no Senhor e Ele vai fazer tudo acontecer naturalmente. Naturalmente. Quem aqui tem promessa de Deus? Aquela que já aconteceu, aquela que ainda não aconteceu, continue esperando em Deus. Mas enquanto você está esperando em Deus, vai se movimentando também. Não fica lá esperando. Estou esperando, Senhor, estou esperando. O meu chamado é para trabalhar com música, eu quero cantar. Mas enquanto isso não acontece, vai passando pelos serviços da igreja, vai sendo aperfeiçoado, vai sendo moldado, vai dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu quero fazer isso, Senhor, Pai, eu quero chegar ali, Senhor. Eu lembro que na música,
lá em Jacundá, na PIB, ninguém me escolhia para cantar. Eu falei, um dia vai ser eu, bem ali. Mas como? Voz eu não tinha. E aí, não sei o que aconteceu, milagrosamente eu afinei, né? No canto, eu afinei, fiquei afinado. E aí, quando se passou 2 anos, eu era líder de louvor. Aí eu, agora é minha vez. Eu era aquele que sentava no banco lá. Aí todo mundo ia escolhendo as equipes. Aí eu olhava para mim e falava bem assim: vem, Rumêniga, é tu mesmo. Desse jeito. Falei, vai chegar a minha vez. Não tem sabor de mel não, mas vai chegar a minha vez. E aí eu lembro que quando o Senhor me concedeu ser líder, sabe o que eu fiz? Eu facilitei para o outro. Porque o líder precisa facilitar para aqueles que vão vir depois de você. Nós precisamos entender isso. Pare de falar assim, se vira, quem vai chegar e resolve essa bronca aí, não quero nem saber. Não, antes de você entregar aquilo que Deus está te orientando, organize para que o outro pegue de uma forma fácil. Ensine, passe cada detalhe. Quem está entendendo isso? Outra coisa que eu quero finalizar nessa noite. Não vou finalizar ainda não, calma aí. Aquele que tem posto a mão no arado, ele precisa ser transparente. E é isso que nós como igreja precisamos ser, transparente. Querido, caminhar com Jesus, precisa acontecer essa transparência. Se você quer ser curado, se você quer ser transformado, se você quer ser restaurado, seja transparente. Não vá contar meias verdades, conte toda a verdade. Quem aqui já se converteu, mas ainda de algum tempo ficou acontecendo algumas coisas espirituais com você, alguns sentimentos, algumas vontades, que fala assim, mas isso não é para mim acontecer mais comigo, eu sou de Deus. Quem já teve isso? Poucas pessoas, estão glória, todo mundo assim, é um manto de charamanaia, né? Mas eu quero te explicar um texto, 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e esse tudo que se fez novo. Aí todo mundo acha, agora eu sou o bambambam, eu sou, e já entra na igreja, a paz do Senhor, irmão, e tal. Deixa eu te falar, tu sente um bocado de coisa também, tu não quer contar. Tu sente um bocado de desejo e fica enganando a ti mesmo. Porque quando tu se converte, querido, deixa eu te falar uma coisa, a diferença. Tiago 5,16, 17 lá, que fala que tem que confessar o pecado uns aos outros para ser curado. Quando você se converte, a luz de Cristo chega na sua vida, amém? E aí, com a luz de Cristo, você vai perceber que tem algumas coisas desorganizadas na sua vida. É com essa luz de Cristo que você vai ter força de pedir perdão. É com a luz de Cristo que você vai conseguir repreender. Mente, se submeta à autoridade de Cristo Jesus. Eu não quero pensar nisso, Senhor. Eu não aceito mais esses pensamentos. Eu não aceito mais essas ideias na minha mente. Aí começa a recitar os textos bíblicos. Mas quando você conta para o outro, aí a cura acontece, querido. Então quando você fala para Deus, você é perdoado. Quando você fala para Deus, decore isso, você é perdoado. Quando você confessa para o outro, você é curado. Então precisa acontecer essas duas coisas. Pare de querer caminhar só. Pare de ficar escondendo. Aquele que esconde, ele não avança. Provérbio 28:13. Temos que confessar e abandonar. Pare de ficar contando e no outro dia está na mesma situação. Aquele que colocou a mão no arado, ele é transparente. Porque quem coloca a mão no arado precisa viver algo profundo com Jesus. E com pecado escondido não vai fluir no Espírito. Não flui no Espírito. Aquele que está escondendo o pecado não vai fluir no Espírito, vai se cansar e vai chegar para a sua liderança e vai falar: eu estou entregando a célula que eu não consigo mais, eu estou entregando tal coisa que eu não consigo mais. Mas na verdade só precisa ser transparente. Fulano, me ajuda que eu não consigo só. Eu já tentei com todas as minhas forças, eu não consigo. Mas, querido, nós temos uma dificuldade de ser transparente. Lá em Marcos 10:46 em diante, fala ali a história do cego Bartimeu. Você lembra dessa história, né? E aí, o cego Bartimeu, ele era o quê? Cego, né? Cego Bartimeu. E aí ele ouve falar que Jesus vai passar ali. O que ele faz, irmãos? Ele estava se expondo, gente. Imagine a multidão e ele gritando. E o pessoal com certeza: cala a boca, cego.
E ele, rapaz, alguém cala a boca desse cego, é o cego miserento, gente, rapaz. Mas aí ele grita, e isso chama a atenção de Jesus. O seu pedido de socorro, vai encontrar o coração de Jesus. E aí ele manda chamar o cego. E quando o cego vai em direção a Jesus, o que ele faz antes de ir à direção de Jesus? O que ele faz? Ele joga uma capa que dizia que ele era autorizado para pedir esmola naquele setor lá, porque com certeza esse rapaz ele era marginalizado da sociedade, o ceguinho, o cegueta, o doidinho, aquele que fica pedindo dinheiro lá. Mas quando ele joga a capa, ele está se responsabilizando pela cura dele, porque ele sabe que quem vai em direção a Jesus nunca mais é o mesmo. Eu quero que nessa noite convidar você a jogar a capa do orgulho. Joga a capa do orgulho fora. Procure o seu líder, o seu discipulador, quem for, que vai te ajudar nessa caminhada, e fale aquilo que está acontecendo com você. Você que já faz parte desse contexto de igreja, você que já recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, já colocou a mão no arado, não deixe que nada tenha contra você. Não suba aqui tendo situações para resolver. Não suba aqui ou em qualquer lugar para ministrar tendo coisas apontando para você. Ó, pecador, mentiroso, falso, fofoqueiro, maledicente, fala da vida de todo mundo. Não deixe, querido, porque não vai fluir. Vai bater no teto e bater em você, e tu cai. E aí Jesus faz a pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? Jesus não estava vendo isso, irmãos? Sabe por que Jesus faz essa pergunta? Para quebrar o orgulho daquele ceguinho. Ele quebra o orgulho porque ele tem que falar: eu quero ver. Deixa eu falar. Procure o seu líder para falar o que está acontecendo com você. Nós não trabalhamos com bola de cristal, nós já fazemos renúncia já sobre isso. Chegue para o seu líder e fala: eu preciso de ajuda. Chegue para o seu líder e fala: eu não aguento mais. Chegue para o seu líder e fala aquilo que você está sentindo do seu líder, porque tem muitas pessoas sendo lideradas com situações com o seu líder e não fala nada, porque a igreja só muda o nome, tudo é a mesma coisa, tá? Lá na igreja acontece isso direto. Tem pessoas que pedem perdão para mim e falam assim: para mim, o que eu fiz para ti, fulano? Não, só o teu jeito me incomoda. Eu falei: olha, o meu jeito incomoda a pessoa. Uma vez numa chegada do encontro, eu não tinha nem intimidade com a irmã. Ela falou assim: eu quero pedir perdão aqui para o pastor Rumenico. Eu falei: para mim? Porque eu achava você muito metido, até eu ir na sua casa. Porque as pessoas não dão oportunidade de nos conhecer. Outra coisa, pare de julgar o outro pela capa. Vai naquele lá que você acha que é antipático, que é enjoado, e fala assim: eu quero ser teu amigo, eu posso ser o teu amigo. Seja cara de pau, irmão. Dentro do reino de Deus não existe negar assim: ah, não, eu tenho vergonha. Quando eu quero uma amizade com alguém, está aqui a minha esposa, eu passo mensagem, eu chamo para ir lá para casa. Quando eu vim aqui, o Renato daqui, o Renato de vocês, eu converso com ele sempre. Eu vi o Renato e falei assim: Renato, tem um potencial muito grande, cara, para tocar, tu vai tocar as nações. Eu puxei conversa com ele. Então quando você quer criar uma amizade com alguém, faça isso. Faça isso. Pare de esperar pelo outro. Quer ter uma amizade com o pastor Milton? Pastor Milton, você gosta de açaí, não gosta de uma coisa assim? Vamos lá em casa, pastor, tem um churrasco. E aí você pode fazer o churrasco, faz muito bem um churrasco, pastor, né? Então, comece a fazer isso. O reino de Deus, querido, nós temos que nos resolver entre nós. Sabia que a maioria dos missionários que desiste na caminhada não é por causa da finança, é porque está brigado com o outro. E é sobre isso que eu quero falar agora. Aquele que tem posto a mão no arado, ele tem um coração para perdoar todo o tempo. E a palavra perdão quer dizer literalmente abrir mão, deixar embora. Mateus 6, 14 e 15, não abre, pode anotar se você quiser. Se eu não perdoar o meu irmão, Deus não vai me perdoar. Então pare de ficar pedindo perdão para Deus, sendo que tem uma situação com o teu irmão para resolver, principalmente aquele que já colocou a mão no arado, aquele que é discípulo de Jesus.
Quem é discípulo de Jesus precisa ter um coração para perdoar o outro. Quem é discípulo de Jesus precisa viver perdão o tempo todo. Se você tem dificuldade de perdoar, está na hora de quebrar isso dentro do seu coração. Está na hora de rever isso. Porque isso atrai demônio para a sua vida. Vou repetir novamente. Falta de perdão atrai demônio para a sua vida. E você não quer isso, ou quer? Então, se você está aqui nessa noite, discípulo de Jesus, mas ainda tem situação para resolver sobre a área de perdão, essa noite você precisa resolver para a glória de Deus. É com o seu líder, chega para o seu líder com muito amor, porque a Bíblia fala de amor. Não chega lá esculachando o cara, irresponsável, o cara adianta, não sei o que. Não, irmão, eu quero falar algo para você. E a Amanda está aqui também. Sempre quando eu tenho algo que eu não concordo com a minha liderança, eu chego para eles e falo, para mim entender o que está acontecendo, para entender como é que é a situação. Falta de perdão é muito perigoso, querido. Eu amo meu irmão e adoro a Deus. Não adianta ficar só aqui, eu estou com Deus, oh, aleluia, eu te louvo, Senhor, mas eu estou brigado com meu irmão. Quem sabe você está aqui, tem dias que você não vai na cela porque tu não suporta, eu não vou com a cara do meu líder mais. Quem sabe você está aqui nessa noite, não consegue receber confronto. Crente que não consegue receber confronto, precisa se converter de novo, precisa nascer de novo, porque o confronto é que vai nos curar. E aqui tem uma pessoa que recebeu muito confronto. A Amanda chega e ela brinca, né, que lá o pastor Hermínio me confrontava o tempo todo. Uma vez eu cheguei para ele, e era comigo, mas era comigo, eu sabia que era Deus tratando comigo. Deus queria tratar comigo, porque eu ia lidar com pessoas difíceis igual eu sou ainda, irmãos. Uma vez eu cheguei na sala dele assim brabo, ele: sai daqui agora. Eu falei: não, pastor, só estou brincando. Eu vi que o negócio ficou sério. Sabe que o negócio fica sério? Eu falei: não, pastor, só estou brincando. Palhaçada. Uma vez ele falou para mim um negócio que marcou minha vida, mas mudou também. Rumenig, acho que já tem uns 12 anos atrás, a mesma forma que você junta as pessoas, você espalha as pessoas. Aquilo me deu um choque. Eu falei: meu Deus. Mas foi a partir daquele dia que eu comecei a mudar a minha mentalidade, a minha forma de tratar com o outro. Eu era muito mal educado, porque tem gente que nasceu de novo e gente mal educada. Eu era mal educado, já tinha nascido de novo, mas eu era mal educado, tá? E aí o Senhor começou a tratar comigo por causa daquele confronto. Se você está aqui nessa noite e não aceita confronto, se submeta a Jesus Cristo primeiramente. Porque se você não se submete à liderança, não vem com esse papo furado que se submete a Deus. É mentira. E eu quero finalizar nessa noite, falar de algo precioso e poderoso. Aquele que tem posto a mão no arado, ele precisa ter uma característica forte, muito forte. Não falo a vocês aqui. Ele não pode só ter o Espírito Santo, só ter. Ele precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Efésios 5:18, você pode anotar aí também. Querido, ser cheio do Espírito Santo é o que vai te dar força para fazer aquilo ali, ó. Ser cheio, transbordante do Espírito Santo vai te dar poder para falar dele. Ser cheio do Espírito Santo vai te dar força para liberar perdão. E quando eu falo de ser cheio do Espírito Santo, não estou falando aqui de dons espirituais, porque o ser cheio do Espírito Santo, na sua origem, na sua profundidade, está falando não é só um dia, é todos os dias eu sou cheio, e a minha transformação é diária, E ali, quando a gente vê esse texto de enchevo do Espírito, não está te dando uma opção, é uma ordem que também vem com gerúndio, uma ação também. Eu preciso querer ser cheio do Espírito Santo para viver o ID. Crente vazio do Espírito Santo não consegue falar nem na sua casa de Jesus, porque não tem moral.
Porque o crente cheio do Espírito Santo, todos os dias ele vai andando em novidade de vida, todos os dias ele vai recebendo uma revelação nova da parte de Deus, todos os dias ele vai liberando perdão para as pessoas, todos os dias ele vai entendendo que não chegou a minha vez, mas eu tenho uma promessa, e eu vou viver intensamente enquanto chega aquela promessa, de ser pastor, de ser um missionário no campo. Eu vou vivendo aqui, eu vou curando as pessoas, porque cheio do Espírito Santo de Deus, eu vou colocar a mão na cabeça das pessoas, e elas vão ser curadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Os enfermos vão sair andando e pulando para a glória de Deus. É isso que é ser cheio do Espírito Santo de Deus. É isso que é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Nós falamos muito de avivamento, 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 avivamento. Glória a Deus do avivamento. Mas o verdadeiro avivamento é mudança de caráter, querido. Esse é o verdadeiro avivamento. E nessa noite eu quero finalizar falando: deixa o Espírito Santo te encher. Sabe para quê? Para você viver o chamado de uma forma intensa. Deixa o Espírito Santo fazer. Aqui a gente canta: eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Aí naquela hora muda as coisas de lugar. Porque negócio de mudar agora não. Se você já recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você é selado com o Espírito Santo de Deus. Mas Ele quer que você seja cheio, transbordante da presença dEle todos os dias. Não só quando você for para o encontro, mas na sua casa, lavando louça, lavando roupa, indo para o trabalho, dirigindo, na lanchonete. Ele quer te usar de uma forma poderosa, poderosa, poderosa para a glória de Deus. Vamos, querido, vamos mudar essa atmosfera dessa cidade, gente. Nós temos esse poder de mudar a atmosfera de uma cidade. Vamos mudar. Que as pessoas vêm em Belém e falam assim: rapaz, lá tem um negócio lá, mas lá é um celeiro de adoradores. É daqui que vai sair pastores para as nações, missionário para as nações. Eu creio que essa igreja vai enviar muitos missionários para fora dessa cidade também. Pastor, quem sabe uma escola de treinamento aqui. Cura de caráter, porque além de ganhar, caráter precisa ser transformado, querido, para quando chegar lá na frente, não ter que fechar uma frente missionária porque o pastor caiu. Então, começando agora, a cura do caráter, cheio do Espírito Santo, ele vai ter um ministério próximo lá na frente para a glória de Jesus. Amém? Se coloque em pé nessa noite, querido. Aleluia. Aleluia. Querido, nessa noite eu quero que você seja sincero contigo mesmo, porque o Senhor está te chamando. Quem vai dizer eis-me aqui para Ele? Quem vai dizer? Eu estava falando com alguém, não lembro. As pessoas veem os missionários, mas não sabem a luta que eles passam em campo. Você vê uma fotinha, aí vem um cara aqui vestido de uma roupa de outra cidade aí, mas você não sabe a luta que eles passam. A luta que eu já passei. Eu não fui um missionário de ir para outras nações. Foi só aqui. Só estou aqui. De dormir numa barraca que eu tinha que me encolher no frio de Santa Catarina. De dormir num lugar, ou você era mordido de cobra ou de onça. Aí qual que tu escolhe? A onça, né, que mata de uma vez só. De ter dia de não ter um centavo, mas ver a provisão de Deus chegando de repente. Então a gente olha muito com isso. Eu tenho colegas missionários que eles não podem postar foto, porque os mantenedores: tu não é missionário e está curtindo, mas não sabe a luta que o cara passou para ir um dia no shopping comer um sorvete. Missionário também precisa ter férias. Missionário também pode ir no shopping também. Quantos missionários, eu já fui um desses, que ia para os lugares para aproveitar que eu só tinha fogão na segunda-feira, e para mim ir lá no shopping eu tinha que andar no ônibus tec-tec mesmo, quase 50 quilômetros, porque eu queria naquele dia comer um Burger King, e eu só tinha o dinheiro do Burger King. E eu não podia postar e nem falar para ninguém, porque tu não está em missões. Eu quero que você mude também a sua visão do que é missão. Pode ter missionários ricos também fazendo missões também. Sabe por que muitos missionários passam por necessidade?
Porque a igreja não entendeu o papel dela ainda, de verdade, dentro de missões. Porque quando você entender o seu papel, eu gostei muito da fala de alguém, eu não vou falar o nome, mas ela disse assim: eu não posso ir, mas eu vou investir. Se você não pode ir lá, invista, mas não esqueça de algo: os seus filhos precisam ouvir de Jesus, os seus tios precisam ouvir de Jesus. Quando você vê um missionário postando uma foto, coitado, no shopping, coloca lá: eita, aproveita, irmão, porque tu não sabe depois daquele dia para onde ele vai voltar. Eu tinha que pegar de novo mais 40 quilômetros para voltar, para no outro dia eu estou lá capinando no sol quente, ó, porque a gente tinha que facilitar para quem ia chegar depois de mim. Quantas vezes lá na aldeia a gente passou o dia sem comer, porque a gente não podia comer lá, porque a gente não sabia o que tinha na comida. A gente passava o dia todo sem comer, só lá, só engolindo saliva, para ver se aliviava. Quantas vezes a gente tinha que sair correndo, porque tinha hora que a aldeia lá, os índios, ficava nervoso. Mas ninguém vê isso. Então eu quero nessa noite convidar você, que não pode ir para outros lugares, mas tem um chamado também, chamado pastoral. E quando eu falo pastor, não estou falando pastor assim mesmo, consagrado, que fala assim: não, mas todo mundo é pastor que cuida de gente. É verdade, mas eu quero falar chamado específico, para cuidar, para ser pastor de igreja. Missionário, um chamado específico para ir para algum país. Mas antes de tudo isso, você que tem dificuldade de liberar perdão, faça isso antes. Porque em missões é o que mais a gente tem, lidando com pessoas que ficam possessas porque não conseguem perdoar, pessoas que ficam possessas porque não conseguem amar. Se você está aqui nessa noite e tem dificuldade de liberar perdão, eu quero que você comece a pedir perdão ao Senhor nessa hora, e comece a liberar a pessoa do seu coração nessa hora, em nome de Jesus. Você pode fazer isso? Pode fechar os seus olhos? Se você tem essa dificuldade, se você está chateado com a sua liderança, pede perdão ao Senhor e fale agora. Comece a falar para o Senhor. Se a sua liderança estiver aqui, se alguém que você está chateado está aqui, eu quero que você seja muito verdadeiro. Vá até essa pessoa e fala: me perdoa, meu irmão, me perdoa pela minha chateação, me perdoa porque eu fiquei assim com você. Isso não é vergonha, isso é cura de Deus. Se você que está aqui nessa noite, você está com alguma dificuldade com alguém que está nesse prédio, se você que está em casa também nos assistindo, tem alguma dificuldade com alguém, liga aí para essa pessoa, se você não tem como ir até a casa dela, e peça perdão. Mas não deixe que isso te paralise, porque a falta de perdão nos prende, igreja, nos prende. Aí eu quero nessa noite também, você que tem um chamado específico, você que sente no seu coração, você nunca compartilhou com ninguém, mas você sente lá dentro que você tem um chamado específico para algo, eu quero te convidar aqui na frente, que eu quero orar com você, para pastor, missionário, quem sabe aí. Eu quero que você saia do seu lugar onde você estiver e venha aqui à frente, tá? Os pastores vão orar por você. Essa igreja é uma igreja missionária. Essa igreja é uma igreja missionária. Se você tem um chamado muito específico, eu quero dizer para você: diga: eis-me aqui, Senhor. Não se preocupe com dinheiro não, porque Ele vai pagar a conta. Se Ele está chamando, Ele vai pagar a conta. Então fica aqui na frente. Pode ficar aí na frente. Eu quero que os pastores perguntem o chamado e orem por ele chamado específico. Mais alguém nessa noite tem aí um chamado específico da parte de Deus, mas tem medo? Rapaz, eu estou tão confortável. Porque tem gente que tem medo, sabe do chamado, mas fala assim: se eu falar eis-me aqui, eu estou perdido, porque eu vou ter que ir. Tira esse medo do teu coração em nome de Jesus. Tira esse medo, porque o Senhor vai te dar 7 vezes mais. Não te preocupe com a tua casa, com teus filhos, porque Ele vai suprir todas as tuas necessidades. Eu creio que essa igreja vai ter uma escola para treinar novas pessoas para o campo missionário.
que não vai precisar buscar em nada fora, tudo é aqui de dentro, para a glória de Jesus. Então se você está aqui, tem isso no seu coração queimando, eu quero que você ore ainda. Quem sabe você não vai falar contigo agora, nesse momento, qual é o teu chamado específico. Feche seus olhos, nós vamos cantar uma canção.